Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a estudar o livro de Provérbios no capítulo 12. E estaremos a olhar para ele a partir do verso 23. Nós no último programa já estivemos a analisar vários versos do capítulo 12 e por isso hoje vamos começar o nosso estudo neste verso 23. Diz assim o texto bíblico: O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Temos este texto aqui que nos faz refletir sobre a forma como nos conduzimos. O sábio não tem muito interesse em revelar, quem ele é, a sua sabedoria, expor-se de uma forma incorreta. É por isso que ele, de alguma forma, oculta o seu conhecimento. É uma pessoa normalmente ponderada, calada. Por outro lado, temos aqui o insensato, que pensa muito e diz muitas asneiras. Vemos normalmente isso acontecer na prática, quase que dá a ideia de que Salomão está a olhar para as situações, para as pessoas, e ele está a relatar. Esta pessoa aqui fala demais, mas diz muitos disparates. Olha, aquela pessoa ali, de facto, é reservada, é calada, mas quando fala tem sabedoria, uma pessoa que acrescenta alguma coisa nas suas reflexões, realmente é uma pessoa interessante. E talvez Salomão ia escrevendo estes seus provérbios analisando a vida. E se calhar vocês já reparam nisso. As pessoas que falam muito, dizem sempre muitos disparates, muitas asneiras. Mas uma pessoa mais reservada, que pondera mais, analisa mais as situações, normalmente quando intervém com propriedade, com conhecimento de causa, traz uma mais-valia à reflexão. Então é neste sentido que este verso 23 nos exorta a ser mais ponderados, mais cuidadosos nas nossas intervenções e também, essencialmente, não nos andarmos a exaltar a nós próprios, que eu é que sou sábio, eu é que sou inteligente, eu é que tenho que dizer. Isso revela insensatez. O verso 24 prossegue a dizer: A mão diligente dominará, mas a mão remissa será sujeita a trabalhos forçados. Aqui estamos a ver as várias áreas da vida humana e aqui estamos a falar sobre a liderança e sobre aqueles que são liderados, sobre empenho no serviço e trabalho, dedicação àquilo que nós realizamos como tarefa na nossa profissão, no nosso dia-a-dia. E aqui vemos que aquele que trabalha com cuidado, com diligência, com prudência, com eficácia, que faz de facto o seu trabalho melhor que talvez a maioria das pessoas, esse dominará, esse passará a ser o líder, o responsável. Eu costumo dizer, porque é essa a análise que tenho feito da vida, que as pessoas que são bons profissionais normalmente nunca têm falta de trabalho. Todos aqueles que são diligentes na sua profissão, são cuidadosos na forma como trabalham, normalmente têm sempre mais trabalho do que condições de responder aos pedidos que lhes são feitos. Seja em que área for, um bom profissional normalmente tem sempre mais trabalho do que condições de dar resposta. De alguma forma passa a ser dominador, passa a ser alguém que controla aquela área. É uma referência naquela área de trabalho. Porquê? Porque ele é diligente, é cuidadoso na sua área de trabalho. Então, mais uma vez, este texto bíblico reforça esse aspecto de ser uma pessoa prudente, diligente, cuidadosa na sua área de atividade. Verso 25 ainda diz: A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Este texto, mais uma vez, como reflete a realidade. Eu não sei se você consegue ver tão bem a realidade representada neste verso 25 como eu, mas olhando para ele, é de facto, salta à vista. Pessoas que andam ansiosas. O seu coração está completamente ansioso. E hoje em dia os estudos revelam isso. O que o stress faz às pessoas, o que a ansiedade provoca no ser humano. E isso faz com que, de facto, a pessoa que está ansiosa constantemente seja conduzida à depressão. A pessoa é abatida, fica deprimida, fica angustiada. Porquê? Porque não soube gerir a ansiedade, não soube cuidar da ansiedade.
E por um lado ainda bem, mas por outro lado ainda mal, os fármacos têm desenvolvido então comprimidos e terapêuticas, portanto medicamentos, que vêm controlar a ansiedade, vêm ajudar a pessoa a dominar-se um pouco melhor. Mas quando a pessoa consegue fazer este exercício por si próprio, então de facto não chega a ser abatido, não chega às depressões, não chega. Mas isso tem que ser feito por prevenção, não permitir que o coração ande ansioso. É por isso que Jesus dizia no Novo Testamento que não devemos andar ansioso por coisa alguma. Antes devemos fazer conhecido a Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Devemos fazer conhecido tudo aquilo que é a nossa preocupação e lançar sobre Ele, diz Jesus, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Precisamos de aprender, eu também, você também, aprender a lançar sobre Cristo a nossa ansiedade. E isto de uma forma preventiva, para não cairmos em depressão profunda, depressão crónica. Precisamos de aprender a lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Quando nós conseguimos fazer isto, então de facto é algo terapêutico. Por isso a ansiedade no coração do homem o abate. Afinal não é algo que a medicina moderna, pós-moderna, descobriu. Não é algo recente da psiquiatria. O Salomão já tinha escrito isto há muitos e muitos milhares de anos. Precisamos só de aprender a ler a Bíblia. Se nós olharmos para a Bíblia, vamos encontrar nela normas para a vida legal, vamos encontrar normas para a saúde, vamos encontrar normas para a vida social. Então temos aqui um leque variadíssimo de conselhos que Deus nos deixa para as nossas várias áreas da vida. Depois tem aqui uma outra frase que ainda nem sequer toquei, que é: a boa palavra o alegra. A importância e o poder do elogio. Você aprenda a elogiar. Se você elogiar aqueles que cruzam consigo, você vai ver a diferença no rosto deles. Comece por experimentar dizer bom dia, por exemplo, quando chega ao escritório de manhã. Cumprimentar as pessoas, talvez dar um aperto de mão, dar um sorriso. Você vai ver que isso vai fazer diferença no ambiente de trabalho onde você está. Tenho um amigo meu que começou a fazer isso e ele começou a dizer: mas funciona mesmo. O ser simpático para as pessoas faz com que mude a cara das outras pessoas. A palavra, a boa palavra, alegra as pessoas. Então seja simpático para com os outros, seja alegre, seja dinâmico, seja alguém que comunica alegria aos outros. E uma boa palavra, uma palavra de encorajamento, uma palavra, não é só por dizer, mas uma palavra sincera ao coração das pessoas faz diferença na vida dos outros. O verso 26 ainda prossegue: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. O justo aqui retratado é aquele que confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É aquele que entregou a sua vida nas mãos de Deus. É aquele que traduz bem na sua vida a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É essa verdade que é a luz, que ilumina o nosso caminho. É a luz que nos conduz nas veredas da justiça, nas veredas da verdade. E de facto é ela que nos ajuda a caminhar cada vez mais nesses terrenos da justiça, da verdade, da seriedade, da honra, porque são terrenos que darão fruto benéfico ao nosso redor. O verso 27 ainda prossegue a dizer: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ele ser diligente. Vemos aqui que aquele que caça e é preguiçoso nem vai se dar ao trabalho de comer a caça que assou, porque dá muito trabalho, não vale a pena, é tanto trabalho. E isto é completamente verdade. Temos de aprender a deixar a preguiça de lado, a ser diligentes, a ser cuidadosos para usufruir do bem do trabalho das nossas mãos. O verso 28 ainda diz: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Aqui temos a justiça como sendo o caminho para a vida. Nós sabemos que a justiça do crente não é a sua justiça própria, mas a justiça que vem de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ele se fez nossa justiça, para que o homem possa viver, andar, comparecer diante de Deus um dia, sabendo que está revestido pela justiça de Cristo e não pela sua autojustiça. Então esta é a referência aqui a este texto. Chegamos assim ao capítulo 13 deste livro de Provérbios. E vamos ler os primeiros textos deste capítulo 13. Diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Eu gostaria de dizer que é em casa, é no lar,
que o homem é forjado. É em casa que os filhos começam a ser sábios ou negligentes. É óbvio que as crianças têm a sua personalidade e os pais não são 100% responsáveis por quem os seus filhos se tornam. Mas diria ao mesmo tempo que se calhar não são 100%, mas se calhar são 80% ou 90%. Os pais são extremamente responsáveis pela forma como educam, a forma como estão a construir o caráter dos seus filhos. E há algo recente na psiquiatria e psicologia humana, mas a Bíblia mais uma vez já o referia há milhares de anos. É importante ensinar as crianças ainda em tenra idade. Quando a Bíblia dizia isto, houve aí uma fase na psicologia que se dizia, pois não se pode pressionar muitas crianças, elas ainda são pequenas, temos que deixá-las crescer. Hoje as pessoas já fizeram o percurso histórico, o tempo suficiente já decorreu para as pessoas perceberem que é nos primeiros 4, 5 anos de idade que temos de ensinar os princípios vitais para formar o caráter da criança. E aqui, claro está, o texto bíblico mostra mais uma vez isto. Aquele que ensina o seu filho em tenra idade, de facto ele pode se tornar sábio ou escarnecedor. Aqui já tem a ver com a personalidade do filho. Muitas vezes os mesmos pais, em circunstâncias semelhantes, dão a mesma educação a 2 filhos distintos, mas um segue um determinado percurso e outro segue um percurso que de facto é triste para os pais. Isto tem a ver com a personalidade da criança, tem a ver com a forma como a criança interagiu com a educação que recebeu. Aqui os pais talvez não são totalmente responsáveis, mas ao mesmo tempo os pais têm o dever, a responsabilidade de educar os seus filhos. Não podem delegar esta responsabilidade às igrejas, às escolas, ao governo, aos avós, às amas. Não delegue esta responsabilidade a ninguém. Essa é sua, assuma-a com integridade, assuma-a com responsabilidade, pois o futuro dos seus filhos está em jogo. Não se demita, e essencialmente eu gostaria de falar aos homens, não se demitam da vossa responsabilidade de pais. Muitas vezes os homens, por causa da carreira profissional, por causa das suas opções de vida, por causa dos seus sonhos, esquecem-se de que é importantíssimo estarem presentes na vida dos filhos. Então não se demitam da responsabilidade de serem educadores. E verão certamente os frutos que isso terá na vida dos seus filhos. O verso 2 do capítulo 13 do livro de Provérbios prossegue ainda: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Bem, nós já temos encontrado muitas referências sobre a língua, sobre o cuidado no falar, e neste livro de Provérbios, mais uma vez, é extremamente rico. Ele traz este assunto de uma forma recorrente. Nós podemos produzir frutos bons ou frutos maus através do nosso falar. Então devemos ter um cuidado na forma como falamos, na forma como educamos, na forma como elogiamos, na forma como fazemos reparos, as críticas, pois elas efetivamente vão construir ou destruir alguma coisa à nossa volta. O verso 13 ainda diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Veja como isto é verdade. Este texto bíblico é, mais uma vez, uma referência, se quiser, sublinhe na sua Bíblia este texto bíblico. Provérbios, capítulo 13, verso 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, assim mesmo se arruína. Eu estou a ler este texto bíblico e às vezes estou a lembrar-me de algumas pessoas que conheço que têm esta dificuldade de fechar a sua boca. Falam demais, dizem disparates demais, dizem coisas que depois no fundo se estão a arruinar, depois dizem que não disseram, depois inventam mentiras e tentam enganar-se a si próprios. É melhor a pessoa conservar a sua boca, ter a atitude correta, não falar demais. Certamente teríamos muito mais benefícios. O verso 4 ainda diz: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. Este é um texto, mais uma vez, que mostra o caráter de cada um. O preguiçoso e o diligente. Temos aqui estas duas personalidades. Elas frequentemente aparecem no livro de Provérbios. E este filho que está a ser educado por Salomão, ele diz: cuidado com o preguiçoso, não sejas preguiçoso, porque o preguiçoso faz muitos sonhos, gostaria de muita coisa, mas na realidade não arregaça as mangas, não trabalha, não se envolve de forma a poder executar essas tarefas, de forma a poder receber os benefícios desses seus sonhos. Então ele empobrece, ele nada tem, apesar de sonhar muito.
O verso 5 diz: o justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Aqui temos a mentira como sendo, de alguma forma, desprezada pelo justo. É alguma coisa que o justo não quer se envolver. Já temos observado que a mentira, de facto, é uma arma que Satanás utiliza muito contra os filhos de Deus. A mentira tem sido encontrada na boca de muita gente, mas a mentira encontra-se também na boca desta gente perversa. Os perversos têm sido envergonhados por causa disso, porque são apanhados nas suas próprias mentiras. Infelizmente, às vezes, quando nós vemos isto em pessoas que estão em autoridade, ainda se torna mais vergonhoso. Pessoas que muitas vezes têm cargos de liderança no nosso país, que dizem uma coisa hoje, grava-se isso nos noticiários, nos telejornais, depois daqui a uns meia dúzia de dias estão a dizer exatamente o oposto, como se nunca tivessem feito a primeira afirmação. E isto é triste. É pena também é que o povo não aprenda a avaliar isto e nas próximas eleições tome o cuidado suficiente para ver em quem vai votar. Porque quando temos líderes que facilmente são apanhados nestas áreas, pessoas que facilmente se enredam com estas questões, nós necessitamos de aprender também a avaliar e a verificar se são pessoas ou não de confiança. E por isso mesmo tomar as nossas opções quanto a estas áreas. O capítulo 13, verso 6 diz: a justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Aqui temos mais dois elementos poderosos. Um é a justiça. A justiça é a grande defesa do íntegro, e a integridade é definida esta poderosa arma que de alguma forma advém da justiça. Os íntegros não devem abalar-se em tempo algum por causa da justiça. Eles vivem dentro dessa fortaleza, vivem dentro dessa ação e por isso mesmo são defendidos pela própria justiça. Se o íntegro está sendo ameaçado, não deve temer, porque a justiça deve ser algo que permeia as suas ações. Então temos esta ação muito clara, vivendo em justiça. O verso 7 ainda diz: uns se dizem ricos sem nada ter, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Há muitos que de facto possuem riquezas materiais em grande quantidade, são donos de grandes propriedades, possuidores de grandes indústrias, de grandes bens, têm talvez fortunas em termos materiais, mas na realidade são pobres. Mas na realidade não têm nada, a sua vida é precária, muitas vezes vazia, oca. Os valores que defendem, os percursos de vida que têm, realmente não é colocado naquilo que é vital. E o que é vital? O que é que faz falta? Qual é a riqueza maior que o mundo tem à nossa volta? Jesus definiu isso dizendo que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em outras palavras, Jesus diz o que daria o homem em troca de sua alma. Ou seja, a alma humana é o valor mais precioso. E é triste nós olharmos muitas vezes e verificarmos que há pessoas riquíssimas, pessoas que têm tantos bens materiais e depois suicidaram-se, acabaram com a sua vida. Porquê? Porque a sua alma estava vazia. Tentaram festas, viveram na devassidão, nas drogas, no álcool, experimentaram tudo o que o mundo pode oferecer e chegaram à conclusão que tudo isso é vazio, tudo isso é oco. Chegaram ao topo da montanha e descobriram que estavam sós. O topo da montanha era solitário. Chegaram lá e verificaram que não havia amigos. Os que se aproximavam deles, por vezes, era por interesse. A maioria, talvez, por interesse. Interesse nos seus bens, interesse na sua fama. E as pessoas começaram a perceber que quem se aproximava deles era por interesse, meramente, de serem projetados, de serem vistos. E as pessoas começaram a perceber e a sua alma a definhar. É por isso que o Evangelho de Jesus Cristo não faz acepção de pessoas que tenham bens materiais ou não tenham bens, sejam ricos ou pobres. Jesus Cristo quer trazer a mesma mensagem. E a mensagem é o mais importante, o mais valioso, é a alma humana, é o interior do homem, é os relacionamentos sinceros, é a relação humana que nós podemos desenvolver. O verso 8 prossegue ainda com mais afirmações, mais provérbios que certamente serão úteis para nós. E diz: com as suas riquezas se resgatam os homens, mas os pobres não ocorre ameaça. Aqui temos mais uma vez esta ideia que muitas vezes os ricos procuram defender as suas situações, vivem, talvez como têm dinheiro, podem fazer-se valer da justiça, da lei, têm para pagar advogados aqui e ali,
Mas por outro lado temos o pobre que vive sem estar em ameaça. E aqui a ideia é, muitas vezes o rico utiliza as suas riquezas, mas está sempre cheio de insegurança, contrata seguranças, coloca alarmes, coloca seguros de vida, seguros disto, mas vive em sobressalto. O pobre dorme com chave na porta e tranquilo da vida, não vive ameaçado por nada. O verso 9 diz: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Mais uma vez vemos aqui a importância de um grupo de conselheiros, um grupo onde nós podemos recorrer, ouvir, analisar, um grupo que reflete connosco as questões da vida. Eu não sei se você tem um grupo assim, mas se não tem, eu desafiava-o sinceramente a procurar 1, 2, 3 pessoas que fossem seus conselheiros, pessoas a quem você recorre quando tem dúvidas, pessoas com quem você desabafa, com quem você pode estabelecer uma relação de confiança. É fundamental para o crescimento e para poder ter sabedoria. O verso 11 ainda diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Este é um texto, mais uma vez, que é tão verdade que as pessoas que talvez já ganharam a lotaria, o Euromilhões e tantas coisas que as pessoas andam atrás a pensar que vão resolver os seus problemas, diz o texto bíblico que não é verdade. As pessoas vão atrás disso, mas rapidamente esbanjam todos os seus recursos que facilmente ganharam. É por isso que a pessoa que trabalhou arduamente para alcançar algum bem material, esse de facto dá valor a esse trabalho, pois saiu-lhe do suor do rosto, foi alguma coisa com dificuldade. E quanto mais difícil é adquirir determinadas coisas, mais nós a valorizamos. O verso 12 ainda diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Vemos então estes desafios aqui de viver uma vida sábia. O ensino do sábio é fonte da vida para que se evitem os laços de morte. Este é de facto textos bíblicos que são referências para nós. Então aprendamos a viver de acordo com a palavra de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.